Nosso tema: fortalezas espirituais. Talvez você pergunte o que são as fortalezas espirituais. O que são tais fortalezas? É o levante do maligno, são as trincheiras do maligno, são as forças do maligno contra o povo de Deus. E todos nós que um dia fizemos o compromisso com Cristo Jesus, todos nós que amamos ao Senhor Jesus, nós vamos deparar com estas fortalezas. Não há como fugir delas, irmãos. Elas fazem parte daqueles que amam a Cristo Jesus, daqueles que querem viver segundo os princípios do Senhor. O Evangelho, já diz a palavra, ele é marcado pelas dificuldades. As dificuldades surgem na nossa caminhada. Eu sei que não deveria ser dessa forma. Ao meu ver, ao aceitar Cristo Jesus, deveríamos ter uma vida calma, tranquila e suave. Deveria ser dessa forma, sem dificuldades, haja vista que o Senhor dos céus e da terra é conosco. O Senhor dos céus e da terra nos abençoa e nos coloca de pé. Mas a prática, irmãos, é diferente. Na verdade, esse romantismo não existe. Mas o que existe é uma realidade crua e nua. E precisamos estar preparados para enfrentarmos as dificuldades que hão de surgir na nossa jornada como servos do Senhor. E é nesse momento que muitos deixam de seguir a Cristo. É nesse momento que os verdadeiros seguem em frente. Aqueles que estão ali apenas fazendo turismo ficam para trás. Aqueles que querem apenas receber as bênçãos do Senhor não conseguem resistir o calor do sol do meio-dia. Não conseguem resistir às investidas do maligno. As fortalezas espirituais, elas estão à nossa frente para nos fazer desistir de Cristo Jesus. E é necessário termos essa consciência, igreja, essa consciência, para que nós possamos, quando as coisas ficarem difíceis, termos consciência que o Senhor é conosco, que Deus está pronto a nos abençoar, que Deus tem o melhor para cada um de nós. Basta perseverar na jornada, não desistir, mas perseverar. E perseverar é andar, é seguir. Amém? Não pode sentar, não pode esperar o sol ficar um pouco mais frio, porque não vai ficar mais frio. A tendência é que, quanto mais você busca o Senhor, mais o maligno levanta-se contra a sua vida. Amém? Palavras animadoras. Palavras animadoras, mas é uma realidade. São palavras animadoras, mas é uma realidade, e o próprio Cristo passou por todas estas fases e nos orienta a resistirmos o dia mau, porque Ele virá. Vamos orar? Deus de amor, nós te louvamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, por mais um dia estarmos na Tua presença. Ó Deus, por preservar a nossa vida, preservar a nossa comunhão, Senhor. Oh meu Deus, por nos dar forças para resistirmos às fortalezas, às dificuldades, os problemas que surgem. Oh meu Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu tens nos feito entender o quão bom e agradável é estarmos na Tua presença, é fazermos a Tua vontade. A Ti, portanto, seja toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, as fortalezas espirituais, estejamos preparados para enfrentá-las. Nós precisamos entender que a nossa vida sobre a face da terra é uma espécie de guerra. Vocês são soldados que estão numa guerra. Vocês foram convocados pelo Senhor, vocês foram chamados pelo Senhor para batalharem, para lutarem. E a luta é ferrenha, a luta é dura, a luta é dura. E nós não podemos desanimar no meio da luta. Nós não podemos, amados, baixar a cabeça, a guarda no meio da luta. Mas temos que seguir em frente, certo que o Senhor é conosco, que o Todo-Poderoso é conosco. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 até o 6. Vamos ler esse texto. Nos diz a palavra:
Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém, queridos? O apóstolo Paulo foi um homem que entendeu a luta na qual ele estava participando. O apóstolo Paulo entendeu que ele estava no meio de uma guerra, que ele estava no meio de uma batalha intensa, uma batalha forte, e ele ensinou ao povo lá de Corinto como deviam proceder, como deviam agir para vencerem. E esses ensinamentos do apóstolo Paulo são úteis para nós, E o primeiro passo que nós precisamos entender, irmãos, é que a nossa luta não é contra o João, contra a Maria, contra o Antônio, contra a Josefa. A nossa luta não é contra os políticos ou contra as forças naturais dessa terra. Não são. A nossa luta é contra, olha só, é contra os principados, é contra os espíritos malignos, é contra Satanás. Este é o nosso opositor. É este, irmãos, que levanta fortalezas diante de nós para nos destruir. Sabe o que é fortaleza? Fortaleza, irmãos, são fortes. Onde nós fomos, lá na cidade de Jodipu, em cima de um morro tem um forte. E ali tem a visão de toda aquela região. E eles estão ali armados com canhões e outros tipos de arma, para que, quando o inimigo chegar ao pé da fortaleza, serem abatidos. E é dessa forma que o maligno faz. Ele tem fortalezas através das quais ele tenta atacar o povo que chama pelo nome do Senhor. Ele tenta, irmãos, fazer o povo desistir da caminhada. E aqueles que não estão firmados na rocha, que não estão cheios do Espírito Santo, estes param, estes desistem, estes não conseguem seguir em frente. São as chamadas fortalezas espirituais. As fortalezas espirituais. E muitas vezes, amados, o ataque do maligno não é nem tão intenso. É um ataquezinho mequetrefe, um ataquezinho meia boca, mas é suficiente para conseguir vitória sobre muita gente. Um ataque, irmãos, insignificante, muitas vezes derruba umas centenas, milhares, milhões de pessoas. Nós precisamos vigiar, e a Bíblia diz que é necessário vigiar a todo tempo. Vigiar a todo tempo. Muitas vezes, a fortaleza que o maligno levanta contra a tua vida é despertar você a mentir. Olha só, pequeno, mas é uma arma gigantesca que destrói a tua vida, a tua comunhão com o Senhor. E nós muitas vezes olhamos, por exemplo, para os nossos políticos e colocamos as culpas de todos os nossos problemas nos políticos. É o deputado, o senador, enfim, todos são culpados. Mas nós precisamos entender, irmãos, que eles são apenas instrumentos usados pelas trevas. Eles são apenas instrumentos, porque não se deixaram mover pelo Espírito Santo de Deus. E que o maligno usa homens, mas quem está na verdade no ataque não é o homem, não é a carne, não é o sangue, mas o espírito maligno que quer nos tocar através do homem. E quando nós entendemos isso e levantamos a nossa voz e amarramos o poder do maligno, a vitória vem sobre a nossa vida. A Bíblia nos diz que nós temos poder, que nós temos autoridade para fazer que o maligno se cale, para amarrar as trevas, para destituir o diabo e para pisar sobre a cabeça das trevas, sobre a cabeça do maligno. Mas por que nós não conseguimos essas vitórias? Por que, amados? Nós somos muitas vezes fracassados na nossa vida espiritual.
nada dá certo para nós, não recebemos as bênçãos de Deus, não contemplamos o poder do Senhor. Você já parou para refletir a respeito das fortalezas das trevas? Será que ele não tem abatido a tua vida no meio da caminhada? E quando nós abrimos o nosso coração para o pecado, para toda sorte de engano, nós não vamos conseguir ficar de pé. Preciso vigiar, é preciso santidade, é preciso um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Só dessa forma seremos completos e felizes com o Senhor. Caso contrário, a vida de crente torna-se um fardo pesado, difícil de ser carregado. Amém? Primeiro ponto: a nossa batalha não é planejada de acordo com a forma como este mundo luta. Queridos, a nossa luta é espiritual. A palavra já diz que não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra o próximo. A nossa luta é espiritual. E nós não podemos, queridos, planejar a nossa batalha segundo aquilo que nós entendemos. Mas a nossa batalha, e essa batalha, claro, é contra o diabo, dia a dia. Ela tem como base a santidade, o preparo espiritual, a nossa parte. A nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Quando nós olhamos para o exército, por exemplo, eles estão lá no quartel. Todo dia treinam. E olha que o Brasil nem em guerra está, mas todos os dias estão treinando. Estão ali todo dia fazendo os exercícios, para que estejam sempre aptos. E nós queremos vencer o maligno muitas vezes, sem lermos a Bíblia, sem orarmos, sem jejuarmos, sem vivermos os princípios do Senhor. Como é que vamos vencer? Segundo o entendimento do homem, faz uma oferta, faz isso, sobe o monte, vai na mata, vai ouvir fulano de tal, tem um pregador ali que é fogo puro, vai lá, outro faz descer não sei o que do céu, outro revela CPF, revela identidade. Procure esses, porque vocês vão voltar cheio do Espírito Santo de Deus. Não, não é isso, irmãos. A base é o preparo. E o preparo é extremamente simples. Vida de oração, vida de jejum, de comunhão com o Todo-Poderoso. Sem isto, é impossível vencermos o mal. E quando nós temos verdadeiramente comunhão com Cristo Jesus, nós vamos entender que os nossos planos não são os planos do Senhor. E vamos procurar conhecer os planos de Deus, para que os planos de Deus sejam os nossos planos. Você precisa mortificar a carne. Mortificar a carne é mortificar o teu conhecimento, a tua sabedoria, a tua inteligência, a tua forma de raciocinar, enfim. Mortificar é morrer para si próprio, para que o Espírito Santo, ele esteja dominando a tua vida. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, gente? Entenda isso, irmãos. Nós só seremos completos, só teremos a felicidade, o mover do Espírito Santo de Deus, e seremos vencedores sobre este mundo a partir do momento que compreendamos que a nossa luta é contra Satanás. E esta luta só é possível vencê-la quando há um preparo. E esse preparo é diário. É todo dia. Entra semana, sai semana, mês, sai mês, ano, sai ano, é assim. Não podemos parar, não podemos desistir, mas é oração, é leitura da palavra, é jejum, é a busca, é a santificação, é querendo fazer aquilo que Deus quer. Só assim, igreja, vamos conseguir vencer. Só assim vamos conseguir vencer.
e destruir as fortalezas espirituais das trevas que se levantam na nossa vida. Amém? A tua vida está fracassada? A tua vida está assim mais para lá do que para cá? Está mequetrefe? A Tenilza diz que eu gosto dessa palavra mequetrefe, mas mequetrefe é uma coisa sem valor, uma coisa insignificante, é uma coisa assim, sabe como é que é? Mequetrefe mesmo. A tua vida está assim meio mequetrefe? A culpa não é de Deus. A culpa é tua, é nossa. A culpa é nossa, porque nós não temos nos portado como soldados de Cristo. E assim, queridos, não vamos conseguir vencer as fortalezas, não vamos conseguir vencer as barreiras, as dificuldades que o maligno coloca na nossa jornada. Amém? Glórias a Deus. Número 2. As nossas armas não são físicas, pois a nossa guerra é de natureza espiritual. Oh, glórias! Vamos reforçar o primeiro tópico. Irmãos, as nossas armas não são físicas. Nós temos vivido dias extremamente místicos. Tem pessoas que estão carregando pedras, outros estão carregando imagens, outros estão carregando toalhas, outros carregam não sei o que, enfim. Tem muita gente com algo no bolso porque elas imaginam que aquilo vai protegê-las contra as trevas. Tem muita igreja vendendo por aí bugigangas espirituais, coisas místicas. Ah, se você colocar esse objeto ali dentro da sua casa, o maligno não entra. Ah, se você colocar isto sobre a tua vida, o maligno não toca em você. Ah, se você dá um banho na pessoa com esta água, ela vai ficar curada. Ah, se você se ungir com esse óleo, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. É um óleo lá de Israel. Ah, foi um judeu que fez. Ah, lá do Monte das Oliveiras. É óleo autêntico de Israel. Irmãos, muito misticismo nesses últimos tempos. E as pessoas se apegam a estas coisas e esquecem de apegar-se a Deus. Esquecem de apegar-se ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículos 14 a 17 diz: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As nossas armas, elas não são físicas, não são palpáveis. Não é a camisa do pastor Elias Rios de Oliveira que vai te curar. Não é o pano ensanguentado ou com suor dessa face morena, quase angelical, que vai te sarar. Não é o meu tênis usado com chulé que você vai calçar e você vai ficar bem. Não são essas coisas, amados. Não são essas coisas. Não é uma toalhinha, um pano ou outra coisa qualquer com o nome Igreja Missão Vivos que vai te restaurar, que vai espantar o maligno. Não é um galho de arruda ungido pelo apóstolo que vai fechar a porta da tua casa, ou o sal grosso que vai purificar a tua residência. Não são essas coisas, porque isso é coisa das trevas. Não é assim que a Bíblia ensina. A palavra de Deus nos diz que é preciso cingirmos, vestirmos com a verdade. Com a verdade. E a verdade, amados, é esta que a palavra de Deus, de uma forma clara, traz a cada um de nós. Queres a verdade? Leia a Bíblia. Está aqui a verdade do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia, vamos entender que é calçando os pés com a preparação do Evangelho. Calçando os pés com a preparação do Evangelho. É conhecendo o
evangelho e praticando o evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé. É uma fé reta, uma fé sadia, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E ainda, necessário é tomar o capacete da salvação. E o capacete da salvação só é possível quando nós aceitamos a Cristo e a sua verdade. Porque ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, e não há salvação em nenhum outro. Amém? E ainda, a espada do Espírito. Eu estava vendo na internet esta semana que tem uma igreja vendendo umas espadas por aí. Vendendo umas espadas. E com aquela espada você vai batalhar as batalhas espirituais. É uma boa forma de conseguir dinheiro para a igreja. Porque há um monte de pessoas desavisadas, ignorantes, não conhecem a Bíblia, que acha que uma espada vai mudar alguma coisa na vida dessas pessoas. Mas a nossa espada é a do Espírito. Sabe o que é isso, irmãos? Vida cheia do Espírito Santo de Deus. Batizados no Espírito Santo de Deus. Mas isso só acontece com santidade. Se não houver santidade, impossível que o Espírito Santo venha habitar no teu coração, venha te encher com poder, com autoridade, colocando nas tuas mãos a espada com a qual você há de destruir as fortalezas do maligno. E o texto diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos que ter no coração a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero avisá-los que não se deixe enganar pelos falsos profetas dos últimos tempos. Não se deixe enganar pelos falsos profetas desses últimos tempos, porque eles têm apenas a aparência, mas não têm o alicerce, o Espírito de Deus. E nós temos visto que muitos estão sendo enganados. Muitos estão pagando por esses badulaques, levando essas coisas para suas casas, crendo que aquilo há de guardá-los, há de protegê-los, quando na verdade estão sendo dominados pelas trevas. Porque o maligno coloca nos seus olhos uma venda que eles não conseguem enxergar a palavra. Essa venda fecha os seus olhos para a palavra de Deus. Não leem a palavra porque acreditam nos falsos profetas. E acham que, por terem um desses objetos nas suas casas, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Fiquemos atentos, porque as nossas armas não são físicas, não são esses objetos que há de nos guardar ou nos fazer vencer, mas é a presença do Espírito Santo de Deus, o mover do Senhor na nossa vida. Sim, teremos poder e autoridade para destruir as fortalezas das trevas que se levantam diante de nós. Amém? Número 3. O nosso poder vem de Deus. Oh, glórias! O nosso poder vem de Deus. Não vem do pastor, não vem do presbítero, não vem do apóstolo, do bispo, não vem de homens. Nosso poder vem de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Oh, glórias! Qual é a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Roma? Revesti-vos do Senhor. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, o texto fica mais claro. Romanos 13, 14. Mas tenham as qualidades, vejam, mas tenham as qualidades do Senhor Jesus Cristo. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Irmãos, se nós queremos vencer a Satanás, queremos o poder, a vitória e as bênçãos que o Senhor tem prometido para cada um de nós, se nós queremos isso para a nossa vida, nós temos que
possuir em nós as qualidades de Deus. As qualidades de Deus. E as qualidades de Deus, elas são amplas. Primeiro, as qualidades de Deus nos levam a ter prazer naquilo que é de Deus, consequentemente. Se eu tenho o Espírito Santo no meu coração, o meu prazer está naquilo que é de Deus. E esse ponto ele é até um tanto quanto assustador, porque muitas vezes nós não temos prazer naquilo que é de Deus. Muitas vezes nós entendemos que as coisas que são do Senhor é um fardo, é pesado, não nos dá alegria, não nos dá prazer, não nos dá satisfação. Irmãos, se a nossa vida está contrário àquilo que é de Deus, ou seja, se eu não consigo ter alegria em estar na casa do Senhor, se eu não consigo ter alegria ou prazer em orar, em ler a palavra, em jejuar, em falar do amor de Cristo, ou o mais simples, vir à casa do Senhor, isso é o mais simples, amados. Se eu não tenho esse prazer, tem alguma coisa errada na vida da gente com Deus. Haja vista que eu preciso ter as qualidades de Deus na minha vida. Mas como posso ter as qualidades do Senhor se nem mesmo à casa do Eterno quero ir? Se eu vou muitas vezes por desencargo de consciência. Se eu não for, o pastor fica falando. Mais ou menos assim. Eu vou no domingo. Agora quartas e sextas, não dá para entender essas questões. O que deveria encher o meu coração são as qualidades do Senhor. E como entender que eu tenho as qualidades do Senhor se eu não gosto daquilo que é de Deus? Tem alguma coisa errada. Com Deus não é. Conosco sim. Irmãos, pé na igreja e pé no mundo não dá certo. Não funciona. Até algumas igrejas por aí, para agradar o camarada, diz: tudo bem, é o crente carnal. Já ouviram a expressão crente carnal? Mas crente carnal, ele está mais ou menos dentro da igreja e mais ou menos lá fora. Ou seja, ele gosta de curtir o pecado, as coisas que estão lá de fora, mas também tem um certo prazer naquilo que é de Deus. Gente, crente carnal é crente do inferno. É seguidor de Satanás. Não é seguidor de Cristo. O crente que divide a sua vida com o mundo, ele não segue a Jesus, ele segue o mundo. E vez ou outra vai na igreja. É assim que funciona. Não é que ele esteja na igreja e dá uns passos no mundo. Não, ele está no mundo, vive o mundo, dominado pelo diabo, dominado pelos demônios. E vez ou outra vem na igreja, talvez na quarta, talvez no domingo, ou outro culto qualquer, para fazer uma média com Deus e com aqueles que eles chamam de irmão. Precisamos estar atentos, amados, e entender que o nosso poder para destruir as fortalezas espirituais vem de Deus. Vem de Deus. Mas para que eu tenha esse poder, é uma obrigação gostar daquilo que é de Deus. Já que revestivos do Senhor, na nova tradução na linguagem de hoje, tenho as qualidades do Senhor. Tenho as qualidades do Senhor. E se nós não temos as qualidades do Senhor, a nossa vida não está legal. E nós não vamos conseguir vencer. E teremos uma vida muito ruim. Muito ruim. Faz-me lembrar festas. E nós vimos quantas pessoas querendo curtir as festas. Quantas pessoas curtiram as festas. É a nossa cidade, meu Deus do céu, quantas festas. E quantos crentes lá estavam, felizes, alegres, sorridentes. Só que as festas, amados, eram dedicadas a divindades, festas dedicadas a santos,
E as pessoas estavam ali curtindo, satisfazendo os seus corações nisto. Fica a pergunta: será que estão com as qualidades de Cristo? Será que estão revestidos do Senhor Jesus? E para fechar, se Jesus fosse nosso contemporâneo, estivesse aqui hoje, será que ele participaria dessas festas? Participaria ou não? A resposta é clara, não é? Mesmo que o nosso conhecimento de Cristo seja desse tamanho, 2 milímetros apenas, ninguém diria: Jesus estaria ali também. Porque não estaria, irmãos. Mas nós relevamos essa situação e achamos que não é bem desse jeito. Eu vou para experimentar as comidas, eu vou para a festa, eu vou para ver isso, ver aquilo outro. Engano do diabo. Engano do diabo. O nosso prazer não está na comida, naquilo que vemos ou participamos. O nosso prazer deve estar em servir a Jesus. Mas são fortalezas, queridos. São fortalezas que o diabo levanta e dela ataca as pessoas e destrói muitas vidas. Destrói muitas vidas. Amém? Número 4. O plano de Deus é destruir as fortalezas espirituais. Amados, quais são essas fortalezas, essas fortificações que temos enfrentado no nosso dia a dia? Quais são as fortalezas que temos enfrentados? Quais são as fortificações, os fortes que nós temos enfrentado no nosso dia a dia? Certamente todos aqui têm encontrado no seu dia a dia as barreiras, as dificuldades, as fortalezas do maligno, e ele ataca com força. Nós precisamos conhecer, queridos, precisamos conhecer quais são, precisamos saber onde é que estão as fortalezas do maligno, para que estejamos preparados para destruí-las, para arrancá-las do nosso caminho, para destruí-las por completo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Paulo afirma: anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Oh, glórias! Aleluias! A partir do momento que nós conseguimos identificar as fortalezas, os fortes, os locais de ataque do maligno, nós vamos vigiar mais e, com o poder de Deus, destruir esses campos do maligno. Amém? Irmãos, o que são sofismas? O apóstolo Paulo faz referência a elas. O que são sofismas? São as filosofias, os raciocínios, os esquemas deste mundo. Os sofismas, irmãos, é esta doutrina enganosa que está sendo pregada nesses últimos tempos. Essas doutrinas diabólicas que as igrejas afirmam que é de Deus, e muitos as abraçam achando que essas filosofias estão de acordo com a vontade do Senhor. É preciso vigiar. O que é que te faz errar? As doutrinas erradas, as doutrinas diabólicas que são ensinadas por aí. É o teu raciocínio, a tua forma de entender as coisas. O que é que te faz errar? São os esquemas que esse mundo tem preparado. Não tem nada a ver isso, nada a ver aquilo. O que é que tem isso, o que é que tem aquilo? E nós gostamos tanto do nada a ver, não é verdade? Aí você pratica alguma coisa que fica assim um tanto quanto na dúvida, ou alguns casos são explícitos, aí você manda logo um nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Pronto, justificou-se, está legal, o nada a ver resolveu a tua vida. Ainda, o que é que tem?
Você está agindo de uma forma errada, talvez você tenha um inimigo, você é inimigo de alguém, ou você vive na mentira, vive uma vida que não está de acordo com os princípios de Deus, aí você manda, o que é que tem? O que é que tem? Quantas pessoas no adultério, quantas pessoas na fornicação, quantas pessoas vivendo segundo as obras da carne, e manda, o que é que tem? Tudo isso, irmãos, são sofismas que o diabo levanta, fortalezas que o diabo levanta dentro do coração das pessoas, e elas tentam justificar os seus atos com essas atitudes. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, Ele tem o plano certo para destruir essas coisas na vida da gente. E o plano é a vida de santidade, de compromisso, de retidão, de submissão, de vivermos aquilo que Cristo quer na nossa vida. E ainda a altivez. O que é altivez? Uma pessoa altiva é uma pessoa cheia de orgulho. É aquele que sabe todas as coisas. É aquele que acha que tudo depende dele. E nós temos visto muito isso na vida das pessoas. As pessoas altivas, as pessoas cheias de si. Eu sou mais eu, aí eu posso. No momento que eu quiser eu paro, ou coisa desse tipo. É a vaidade, é o orgulho, enfim, tudo isso que tem entrado no coração das pessoas, é o diabo que tem levantado dentro do coração das pessoas fortalezas fortes e destrói a vida destes, e através desses a vida de muitos outros. Necessário uma vigilância e trazer a vida cativa aos pés de Cristo Jesus, para que assim sejamos mais que vencedores no Senhor. Irmãos, se nós não vivermos de fato o Evangelho de Cristo, a vida santa, a vida reta, uma vida de oração, leitura da palavra, uma vida de jejuns, de busca, se nós não vivermos assim, nós estamos andando na direção errada. Nós estaremos andando na direção errada, não na direção que nos leva para os céus, não no caminho que é Cristo Jesus, mas no caminho paralelo, num desvio, em algo que há de nos levar para a perdição, igreja. Não há dois caminhos, apenas o caminho, e o caminho é Cristo. Só que, para passar no caminho que é Cristo, eu tenho que receber dele a permissão. Tenho que receber dele a permissão. Deixe-me dar um exemplo para vocês aqui, aproveitando essa viagem que nós fizemos. Para que eu pudesse entrar na Índia, primeiro, eu tive que tirar o passaporte. Segundo, requerer o visto, que é a permissão para entrar naquele lugar. Me habilitei isto. Tirei o passaporte, tirei o visto. Mas quando eu cheguei na imigração, eu tive que apresentar o meu passaporte e minha autorização para entrar no país. Tive que apresentar o meu visto. E recebi um carimbo no passaporte. A vida, o caminho de Cristo, nós temos que estar segundo aquilo que Ele determina. Se não estivermos dessa forma, se eu não estivesse de acordo com as leis, não entraria naquele país. Poderia chegar ali, no portão, voltaria, não permitiriam que eu entrasse. Com Cristo Jesus, se você não estiver com teu visto, com teu passaporte, você não receberá o carimbo no dia que nós nos apresentarmos diante do Senhor. E eu quero falar para vocês, amados, não há pecadinho que o Senhor releva, tipo assim, tudo bem, pecadinho pequeno. Não existe isso. Se você estiver em pecado, seja ele qual for, o teu caminho é de perdição. Você não tem o visto para entrar nos portões celestiais. Não tem, irmãos. Pecado, seja ele qual for, te impede de andar com Cristo Jesus. Não permita que as fortalezas espirituais das trevas, elas estejam cravadas dentro do coração. Porque se porventura houver, nós não vamos conseguir vencer. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 6.
Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, somos humanos, estamos nesse mundo, precisamos trabalhar nosso dia a dia. No entanto, nós não militamos segundo a carne, porque sabemos que a nossa luta, ela é espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As nossas armas não são os badulaques que as igrejas vendem por aí. Não são as espadas que as igrejas vendem. As toalhas milagrosas que as igrejas vendem. As nossas armas não são carnais. Não são carnais. Sim, poderosas em Deus. Poderosas em Deus. É a autoridade de Deus na tua vida. Para destruir fortalezas. Só dessa forma vamos conseguir destruir as fortalezas das trevas, anulando os sofismas, os enganos, as doutrinas falsas, e tudo isso que nós temos visto nesses últimos tempos, e toda a altivez, e todo orgulho, toda a vaidade, toda a forma de entendimento que hoje o homem tem, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento, imagine as ações. É preciso levar os pensamentos cativos à presença do Senhor. Se os pensamentos, necessário é apresentá-los ao Senhor, as nossas atitudes ainda mais, porque são consequências dos pensamentos. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo, é o ensinamento do apóstolo Paulo, e nós precisamos colocá-los em prática. Precisamos viver esses ensinamentos, para que assim, irmãos, possamos destruir os fortes, as fortalezas, as trincheiras, o exército das trevas, e sairmos mais que vencedores, e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E qual a nossa disposição em vivermos, como diz Romanos capítulo 13, versículo 14: mas tenho as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. Ou seja, mas revestivos do Senhor Jesus. Qual a nossa disposição para estarmos revestidos do Senhor Jesus? Irmãos, não espere para o dia seguinte. Mas se você acha que a tua vida precisa de conserto, de restauração, de renovação, hoje é o dia desse acerto. Hoje é o dia desse conserto. Hoje é o dia de nós analisarmos a nossa vida e vermos se as qualidades de Cristo são comuns a nós, ou se as qualidades do diabo são comuns a nós. O diabo não tem qualidade, mas aquilo que é comum ao diabo, se isto é comum a nós também, o que é comum a nós? Aquilo que é de Cristo ou aquilo que é das trevas? E se porventura, nessa breve reflexão, nós constatarmos que estamos mais para o diabo do que para Deus, é tempo de acertarmos o caminho e voltarmos para o Todo-Poderoso, para que tenhamos em Cristo Jesus a vitória. Amém? Mas eu vou orar nesse momento, que vocês orem comigo. E se porventura vocês descobrirem que os passos não estão de acordo com aquilo que Deus quer, descobrirem que teus passos precisam de conserto, de assemelhar-se àquilo que é de Cristo, façam isso hoje, confessando o pecado, acertando a vida com o Senhor e criando no coração a disposição para mudar de fato a vida. Amém? O Senhor muda-nos, mas nós precisamos querer que o Senhor nos mude. Entenda isso. Não fique esperando, Deus muda a minha vida, Deus muda a minha vida, Deus muda a minha vida. Deus... A boca vai amolecer de tanto falar, Deus muda a minha vida, mas não vai acontecer. Queira que Deus mude a tua vida. Ou seja, haja
de acordo para que a vontade do Senhor se manifeste na tua existência. Vamos orar? Faça esse compromisso hoje com o Todo-Poderoso. Pai amado, mais uma vez estamos na tua presença. Estamos aqui, Senhor, para nesta noite clamar, para que tu venhas mover no nosso coração, Senhor. Nos dá, Pai, o discernimento necessário para vermos o pecado, para analisarmos a nossa existência e refletirmos: oh Deus, será que estamos te seguindo? Será que estamos vivendo a tua vontade? Será que a nossa vida possui as tuas qualidades? Senhor, desperta-nos, abra nossos olhos para entendermos isso, Senhor, para compreendermos se a nossa vida possui as tuas qualidades, se nós somos semelhantes a ti, ou se porventura estamos, oh Deus, nos assemelhando àquele que é das trevas, Pai. Que tu venhas, oh Deus, tocar em nossos corações, para que nós possamos ter esse discernimento, para que sejamos tocados pelo teu Espírito, o Espírito que nos incomoda, Senhor, para deixarmos os pecados, as más práticas, para nos aproximarmos de ti e vivermos a tua verdade, e assim, Senhor, possamos pisar sobre a cabeça do maligno, destruindo todas as fortalezas, todos os fortes, todas as formas de resistência do maligno contra a nossa vida, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração. Oh Deus, sonda o nosso coração. E se há porventura erro, pecado, Deus, traz a mente, traz o discernimento, para que haja, Senhor, remissão de pecado, a confissão e a purificação no teu sangue, Pai, para que assim vivamos a tua verdade. Senhor, crie em nós um coração puro, um coração reto, e que vivamos a tua realidade dia após dia, Senhor, para que as tuas qualidades sejam nossas qualidades, para que estejamos, ó Deus, vestidos com a tua graça e com a tua misericórdia. Toma a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, move no coração da tua igreja, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus, aleluias, amém, Senhor, aleluias. Reflita, irmãos, a respeito disso, e queiramos cada dia mais o Senhor na nossa vida, amém? Glórias a Deus por isso. Vivos, o nosso Deus. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 679.